José Sarney esteve à frente do primeiro governo civil do Brasil após o término da ditadura militar. Sarney assumiu após a vitória da chapa de Tancredo e Sarney na eleição indireta de 1985. Com o falecimento de Tancredo, José Sarney acabou assumindo a presidência do Brasil e foi o governante do país durante o processo de reconstrução da democracia. Eu vou falar agora um pouco sobre o governo de José Sarney. Durante o seu governo, um dos acontecimentos mais marcantes foi a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Isso ocorreu por meio dos trabalhos da Assembleia Constituinte, que se formou em 1987. O governo de José Sarney também tentou combater a inflação e a crise econômica, mas acabou fracassando. Sarney terminou seu governo com uma popularidade baixíssima e denunciado por estar envolvido em corrupção. Boa tarde, estou aqui com o professor Girlane e ele vai falar um pouco sobre o governo de José Sarney. Ok. Inicialmente, pessoal, o governo de José Sarney, ele não foi eleito diretamente, né? E sim indiretamente pelo Congresso Nacional. Ele nem era candidato a presidente na época. O candidato a presidente era Tancredo Neves. E ele era o vice de Tancredo Neves, né? Mas Tancredo, antes de assumir, né, faleceu. Então, Sarney, que era o vice de lei, né, por lei, assumiu a presidência. Foi um período, com relação à economia, de muita inflação, vinha de um período de muita inflação, né? E ele ficou conhecido por ter adotado o Plano Cruzado na época, né? O Plano Cruzado saiu da moeda cruzeiro e ele adotou o Plano Cruzado. Foi um plano que, do ponto de vista econômico, ele não... foi um plano, digamos assim, meio louco, né? Porque ele não era um plano que por si só se sustentava, porque ele muitas vezes pressionou o comerciante, pressionou a produção a abaixar os preços de maneira artificial. Quer dizer, a lei do comércio hoje, a lei da economia diz que você tem que ter o quê? Um lucro, né? Toda atividade comercial, industrial tem que ter um lucro. E você, por quê? Porque você tem um custo. Então, esses custos têm que ser cobertos, né, pelo lucro. E o que acontecia? Ele praticamente queria obrigar as pessoas a baixar artificialmente os produtos, os empresários a baixar seus produtos, os agricultores a baixar seus produtos. Tanto que na época ele pressionou, chamou a população, né, para que fiscalizassem as fazendas, porque o pessoal na época, como ele queria que baixasse os preços artificialmente, o produtor, por exemplo, de gado, como é que chama? Proteína animal, eles fizeram o quê? Eles não venderam. Não, eu vou ter prejuízo, eu não vou vender a minha proteína animal, que seria os animais, né? Boi e ovelha, o porco. Então, assim, o pessoal fecharam a porteira da fazenda, como se diz, e não queriam vender. Aí o que é que ele incitou a população a fazer? A invadir as fazendas, aqui o comerciante foi obrigado a vender sem corrigir os preços. Então, assim, foi um plano meio maluco, chamado Cruzado, que não deu certo, né? Então, assim, a volta da inflação funcionou por alguns meses aí, mas depois a inflação voltou porque começou a faltar produto. E aí foi a grande marca dele. Faltou produto, não tinha carne nos açougues, né? Não tinha produtos para alimentação nas prateleiras
do supermercado, faltou, que o comerciante não ia vender com prejuízo, né? E faltou desde leite e proteína animal até produtos agrícolas, né? Na época. Então, assim, foi meio que desastre, né? Essa parte econômica. A inflação voltou, né? Até que sucedeu ele, foi o Fernando Collor de Mello, e aí ele implantou um plano Collor, né? Que aí foi outra sistemática, né? De condução da economia. Mas no governo dele não foi do ponto de vista econômico, não foi um plano bom para o país. Inclusive a industrialização, as indústrias começaram a fechar, né? Fechar por quê? Porque não estava dando prejuízo e ele não queria que fizesse a correção dos produtos, e aí as indústrias simplesmente deixaram de fabricar. E aí foi que uma falta de produto geral, né? Na época dele. A industrialização no período dele muitas indústrias começaram a fechar, né? Por quê? Porque justamente era um plano que não, digamos, compensava para o industrial estar produzindo muito, porque era como se fosse assim, sem lucro, né? Mal pagava a despesa. Então, na época dele houve o começo de uma desindustrialização, né? Por quê? Porque foi um plano meio que desastroso. Não controlava os gastos públicos, que é uma das coisas importantes para que um país, né, se organize. Perdeu muita credibilidade internacional, né, na época, porque precisou fazer empréstimo ao FMI. O Brasil era devedor do FMI e ficou muito difícil porque a dívida era alta, né, a inflação também era alta, as indústrias deixaram de produzir, né, porque o plano dele não foi um plano bom do ponto de vista econômico. Então, do ponto de vista industrial, houve uma queda e até hoje o Brasil ainda sofre com essa, digamos assim, parte da desindustrialização na época devido a essas medidas econômicas desastrosas.